Olá, queridos amigos, boa noite. Estamos aqui nesta noite de sexta-feira para iniciarmos mais um trabalho, hoje aqui pela página do Grupo Espírita Irmão Ismael. E nós gostaríamos de aguardar os nossos irmãos irem chegando a essa sala de vídeo para que a gente possa verificar a questão do som, se está de acordo, se todos estão ouvindo bem, se o vídeo está também se desenvolvendo bem. Então vamos aguardar os nossos irmãos que estão chegando para que possam nos dar esse feedback muito importante para iniciar o nosso trabalho na noite de hoje. Sejam todos bem-vindos, uma noite agradável, e a gente aguarda cada um de vocês nessa noite para juntos vivermos um pouquinho dessas palavras do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos acompanhar aqui então os nossos irmãos que estão chegando, pedindo gentilmente aos nossos queridos amigos que nos orientem se esta transmissão está com um áudio bom para que a gente possa seguir adiante. Aguardaremos aí os irmãos nos passarem esse feedback e então nós faremos depois a abertura com uma leitura do livro Vinha de Luz, a nossa prece inicial e então depois o tema da noite. Aguardaremos então mais um pouquinho os irmãos para saber se estão ouvindo bem, se está tudo certo com a transmissão. Agradecendo a presença de cada um que está nessa noite conosco, nesse momento de reflexão sobre o Evangelho, esse momento que para nós é muito importante, é uma oportunidade a qual nós agradecemos muito em tê-la, aproveitando aqui já, estendendo o nosso abraço a Ana Jara, a todos os queridos amigos do Grupo Espírita Irmão Ismael. Esperando aqui o retorno dos amigos para ver se está tudo bem com o som. Deixa eu ver aqui se não tem nada. Tudo bem. Se tiver tudo ok, a gente vai adiante aí, pessoal. Tudo bem. A princípio, por aqui está tudo certo. Vamos então começar com a leitura do livro Vinha de Luz. E se por acaso alguém tiver com alguma dificuldade de som, por favor, nos avisem aí que nós vamos tentar melhorar a qualidade aqui para que a gente possa ter uma melhor explanação. Do Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 148. Membros divinos. Ora, vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular. Palavras de Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Não é admissível que alguém entregue o Espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes: hoje meu corpo atende a fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem à mocidade, à tutela do vício, aguardam a decrepitude a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem igualmente os que flagelam a carne com mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando, para isso, tão somente alguns fenômenos da epiderme. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre em particular. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária. O Senhor age em nós a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas
para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar. Queridos amigos, então vamos à nossa prece de abertura, rogando ao nosso Pai de infinito amor e bondade, ao nosso querido e amado Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que estão sempre zelando por nós. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para termos contato com essa luz que o Evangelho transmite. Que possamos nos banhar dela, para que o nosso ser, por completo, sinta essa energia que vai discorrendo pelo nosso organismo físico e espiritual, fazendo uma verdadeira asepsia, limpando pensamentos e sentimentos que em algumas vezes não conseguimos dissipar sozinhos. Que essa prece, chegando até Ti, Pai, possa voltar em forma de bênçãos a todos aqueles que precisam do Teu amparo, do Teu apoio, e que nessa noite, juntos nesse ideal de luz, de amor, de fraternidade, possamos abraçar algumas ideias que farão de nós espíritos conscientes da tarefa, das oportunidades, da caminhada que devemos ter. Assim sendo, Pai amado, te pedimos a permissão para o início desta palestra digital na noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos do Grupo Espírita Irmão Ismael, uma boa noite. Quero mais uma vez aqui agradecer a oportunidade que nós estamos tendo nessa noite de conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Então, muito obrigado pela oportunidade, Aninha, ao Sérgio, ao Regis e todos os amigos que nós temos na Ismael, uma casa que sempre nos recebe muito bem e que, nesse momento, em virtude do isolamento social tão necessário, não estamos tendo a oportunidade de chegarmos mais próximos dos irmãos, mas com certeza o sentimento, a vontade, a saudade, elas permanecem aqui porque realmente é muito bom, nos preenche quando nós visitamos a Ismael e podemos ter a oportunidade de rever os amigos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom, na noite de hoje, nós vamos falar sobre um capítulo do livro O Espírito da Verdade, que se chama Espiritismo e Você. É o capítulo 92 dessa obra, que é uma obra pertencente a um conjunto de estudos e dissertações sobre algumas obras básicas. Por exemplo, O Espírito da Verdade é uma obra que faz comentários, tem algumas dissertações, um estudo referente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Pinça algumas partes do Evangelho e ali os Espíritos nos trazem algumas reflexões acerca do conteúdo proposto. Outras obras compõem esse conjunto de obras que estudam as obras basilares. Então, tem ainda a Religião dos Espíritos, que vai mais precisamente trazer comentários acerca do Livro dos Espíritos.
Tem o Seara dos Médiuns, que vai mais especificamente trazer conteúdos a respeito do livro dos médiuns. O próprio O Espírito da Verdade, que se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda tem o Justiça Divina, que vai tratar mais do céu e o inferno. Então, nessa obra, que é trazida por espíritos diversos, lá no capítulo 92, sob a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, nós vamos ter lá a mensagem do Espírito André Luiz, que intitula como Espiritismo e Você. Nunca esteve numa época tão importante de nós fazermos uma reflexão sobre a nossa conexão com o Espiritismo. É importante a gente abrir mão de algumas ideias que nós temos como fechadas, para que a gente possa espraiar um pouco mais o pensamento nessa noite. Por exemplo, o autor André Luiz começa nos falando dos primeiros contatos que nós temos com a doutrina espírita. O que acontece nesse primeiro contato? Nós nos deparamos com ideais redentores. Logo de início, seja num grupo de estudo, seja em um atendimento fraterno, nós vamos começando a galgar os passos dentro de um centro espírita, tendo esse contato um pouco maior com o espiritismo. E quando a gente se depara mesmo com a essência da doutrina, aí nós observamos logo de início um item que André Luiz destaca como os ideais renovadores. Porque aí a gente vai entender que a doutrina, ela tem uma proposta para todos nós enquanto espíritos. Ela tem uma ideia de que é mais importante nós nos tornarmos homens de bem do que pessoas que buscam o conhecimento sem freio algum, né? Apenas estudiosos, mas com o coração seco. É importante a gente fazer o equilíbrio entre mente e coração. Precisamos estudar, mas precisamos também exercitar o coração, praticar aquilo que nós estamos estudando. Uma coisa é muito importante estar vinculada à outra. Então, a gente vai percebendo propostas mais conscientes de reforma íntima, propostas que são mais palpáveis. Nós vamos começando a ter uma ideia de que eu também posso. Ao nos depararmos com a essência da doutrina, a gente vai perceber, opa, mas aqui é fácil, a ideia é fácil, talvez o caminho não seja para chegar até lá, mas mostra que eu também posso. E esse sinal verde para qualquer pessoa que adentra a doutrina espírita é uma das maiores belezas que o Espiritismo nos traz. Ou seja, ele não nega a ninguém a oportunidade de crescimento. Esse sinal verde, às vezes, é o que as pessoas precisam para realmente ter uma reconfiguração de vida. E isso pode ser, nesse primeiro contato com a doutrina espírita, algo que nos chame mais a atenção. Então, esse ideal renovador que a doutrina espírita tem como peculiaridade nos chama muita atenção, e é por isso que André Luiz destaca. Depois, as relações pessoais enriquecidas. Nós vamos, conforme for o tempo, participando de grupos de estudo, tendo a chance de conversar com outras pessoas que antes não faziam parte do nosso contexto social e que agora nós vamos percebendo o quão importante é estarmos próximos dessas pessoas. Nós vamos gostando de estar com essas pessoas porque elas vão começando a pensar que nem nós. E o mais importante é porque elas começam a aparecer para nós e nós vamos entendendo que elas pensam como nós, melhor dizendo. Ao estudar a doutrina, todos têm uma vontade de ver o outro se dando bem na sua caminhada. E isso é interessante. E essa atitude geral das pessoas que frequentam
fazem com que nós nos sintamos bem próximo dessas pessoas. Então isso é importante, nós visualizarmos também. As relações, elas são muito enriquecidas. E não raro acontece de, na nossa vida social, nós começarmos a mudar as nossas amizades. E não é por mal. Nós vamos começando a vibrar numa faixa diferente, nós vamos começando a ter vontades diferentes. Algumas coisas que nos uniam a amizades pretéritas hoje não são mais relevantes na nossa vida, e isso faz com que aquilo que era próximo não seja tão próximo, porque na verdade não era duradouro, não estava embasado em algo duradouro. Então, novos amigos vão surgindo, experiências de amizades enriquecedoras vão aparecendo. Também, em virtude desse conhecimento das pessoas, com as pessoas, esse conhecimento de pessoas novas, conversas edificantes vão surgindo. E esse é um outro ponto que André Luiz comenta. As conversas, elas parecem que não tem mais hora para acabar. Nós não temos, às vezes, pressa para ir embora, o que normalmente em alguns dias ou momentos anteriores nós teríamos. E aí a gente tem vontade de ficar ali com a pessoa, de ouvir ela falar, sobretudo aquelas que estão há mais tempo na doutrina, que tem tanta história para nos passar. Essas conversas edificantes nos fazem bem, nos preenchem. Então a gente começa a observar que esse também é um ponto muito importante, um grande sinal verde para quem quer adentrar o Espiritismo. Nós vamos encontrar esse tipo de conversa enobrecedora dentro de um centro espírita. Outro ponto que André Luiz cita são as leituras nobres. Ou seja, nós vamos começando a acessar conhecimentos que transcendem a nossa rotina. A gente começa a sair daquele mundinho que nós estávamos acostumados para acessar conteúdos diferentes, para respirar assuntos diferentes, e isso também nos torna diferentes. E aí nós vamos começando a gostar desse tipo de leitura, e esse é um ponto que também chamou a atenção do André Luiz, tanto é que ele destaca nesse capítulo do Espírito da Verdade. O último ponto que ele analisa bem no início do capítulo são os promissores ensejos de nós realizarmos a fraternidade, ou de servirmos à fraternidade, ou seja, aquela vontade de auxiliar, aquela vontade de colocar para fora todos os ensinamentos que eu estou começando a tatuar em mim. Ou seja, eu estou começando a transbordar de conhecimento da doutrina espírita, que antes eu não tinha, embora o conhecimento seja vastíssimo, mas eu não tinha nada desse conteúdo. Então o espaço que eu tinha para esse conteúdo, ele começa a transbordar. Eu vou ter que ir arrumando mais espaço, né? E enquanto isso, já me dá uma vontade de servir. É natural. E aí esse é mais um ponto importante. Agora, André Luiz coloca uma observação muito importante. Embora tudo isso, nos primeiros contatos com a doutrina espírita, nós temos que ter disciplina. Normalmente, nós ouvimos em algumas palestras, exposições, que algumas pessoas chegam ao Espiritismo pela dor. Isso não é com todas, mas muitos de nós, com alguma dificuldade, seja ela qual for, chegamos à porta de um centro espírita para um atendimento fraterno, para conversar com alguém, para explicar o que está acontecendo e saber o que o Espiritismo nos diz a respeito e o que nós podemos fazer, de que forma a doutrina pode nos ajudar. Ou seja, com esclarecimento, com consolo, e aí nós vamos entendendo com o tempo que nós também vamos nos ajudando. E isso é necessário, esse aprimoramento, para que a gente possa sentir tudo isso no primeiro contato com o Espiritismo, tudo isso que o André Luiz citou. É necessário que a gente vá primeiro, no caso de alguém que chegou com dor, dissipe primeiro essa enfermidade, seja ela qual for, essa dificuldade no âmbito familiar, social,
profissional, enfim, para que depois a gente possa realmente ter um contato maior, mais profundo com o Espiritismo. E aí sim, nós temos que atentar para a disciplina. André Luiz diz aqui: recorde, no entanto, os imperativos da disciplina em todos os empreendimentos, para que a afoiteza não lhe crie frustrações. Tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Não significa privilégio e nem expressa cárcere interior. É oportunidade de libertação da alma com responsabilidades mediante as leis da criação. É reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida humana. Olha que interessante isso. É reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida humana. Então, o entendimento da disciplina que talvez a gente tenha, é interessante a gente refletir sobre isso. Porque, por mais que a gente entenda que a disciplina é só comprometimento, nós vamos observar que essa palavra ela é muito mais ampla do que isso. Disciplina, além do comprometimento, ela tem o bom senso, né? Ela vai nos mostrar que disciplina, na verdade, não é uma grade, uma prisão, e sim uma libertação. Ela é uma chave e não uma grade. Então, precisamos ter disciplina, comprometimento? Sim, precisamos. Mas com equilíbrio, com paciência, com perseverança. Tudo isso vai formar um melhor entendimento dessa disciplina. Precisamos dar tempo ao tempo, dar tempo a nós mesmos, porque as coisas não acontecem de maneira afoita. Ou seja, aqui André Luiz nos deixa claro que não é privilégio, nem expressa cárcere interior tornar-se espírita, como também não é santificar-se automaticamente. Então não é rápido, as coisas não acontecem de um dia para a noite. É um processo gradual que nós precisamos respeitar. Então ter esse bom senso para que a gente entenda que a nossa rotina de coisas que nós assumimos, com os comprometimentos que nós temos, com o comprometimento que nós temos, ela não pode escravizar, porque aí ela não é disciplina. Aí ela não está sendo libertadora, porque disciplina é libertadora e não algo que escraviza. Então nós precisamos ter paciência conosco, precisamos dar tempo a nós mesmos, precisamos equilibrar as coisas. E para isso, em cima disso, André Luiz ainda nos comenta que convicção espírita é galardão abençoado no aprendizado multimilenar da evolução. Desse modo, nem prevenção nem vigilância constituem caminho para semelhante conquista. Urge sustentar perseverança e paciência na execução justa de todos os deveres. Ou seja, convicção espírita é galardão abençoado no aprendizado multimilenar da evolução. Nós temos tempo para adquirirmos para termos essa convicção espírita, para constituirmos em nós muitos dos aprendizados que nós aprendemos no Espiritismo. Então, eu tenho que fazer a minha reforma íntima? Tenho, mas eu tenho que ter paciência comigo mesmo. Então, disciplina não escraviza, como nós vimos, ela liberta. Então nós temos que ter cuidado com a nossa rotina em relação àquele comparativo importante. O que nós prezamos mais? Quantidade ou qualidade? E assim é também na aplicação da nossa reforma íntima. Quando, por exemplo, nós vamos trabalhar ou vamos assistir palestra em uma casa espírita, eu estou dando qualidade para aquele momento ou eu estou só cumprindo tabela?
Essa é uma reflexão importante de nós fazermos. Obviamente que nem todos os dias nós estaremos 100% como nós desejaríamos, mas essa reflexão do sentimento interior, do ser, é importante. Nós estamos lá cumprindo tabela ou eu realmente estou dando qualidade, estou me entregando àquele momento? Estou lá assistindo palestra com o celular, resolvendo algum assunto, ou eu realmente estou me entregando àquela energia toda que a palestra nos traz? Então, são reflexões importantes. Quantidade ou qualidade? Muitas vezes nós começamos a colaborar com o trabalho voluntário na Casa Espírita e, por nos faltar um pouco ainda de estudo, nós vamos observando que nós vamos aceitando ou até mesmo almejando algumas posições de irmãos, algumas funções que até mesmo nós gostamos. Que legal aquele irmão que nos recebe lá na porta, como eu gostaria de estar ali. Então nós vamos gostando de algumas funções e nós temos que ter um cuidado para não gostarmos mais do cargo do que de fato o que ele pode nos proporcionar e proporcionar às pessoas. Essa reflexão também é importante para nós enquanto colaboradores de um centro espírita. O que nós estamos fazendo naquele momento? Estamos cumprindo tabela de um cargo que eu muito almejei ou de um cargo que eu gosto, que eu acho legal, e eu estou ali servindo, mas eu estou servindo com o coração ou eu estou servindo apenas com o mínimo de esforço, de vontade, de sentimento que eu tenho? Tudo isso se faz importante refletir dentro dessa disciplina que nos propõe o autor André Luiz. Ele ainda segue dizendo que evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas, mas profundas de suas atividades. Empreenda qualquer renovação pouco a pouco. Contenha os ímpetos de defesa intempestiva das suas ideias novas e, primeiramente, foque nos próprios conhecimentos. Então, a partir do momento que nós vamos estudando a doutrina, nós vamos percebendo que o autoconhecimento é importante. Esse autoconhecimento vai fazer com que nós façamos uma análise de nós mesmos, observando também os defeitos que nós temos. Mas nós não precisamos nos colocar para baixo, focar demais nos defeitos, deixar de nos amar, porque nós também temos muitas virtudes. Então estão ali os defeitos, mas ao visualizarmos aquele ser que tem defeitos, nós temos que amar esse ser. Estamos falando de nós mesmos em terceira pessoa. Nós temos que olhar para aquele ser e pensar, olha, eu tenho esse defeito, essa dificuldade, e eu vou começar a parar. Mas eu não posso chegar com toda a minha energia e de maneira abrupta tentar cortar algumas coisas. Algumas dificuldades, somente com o tempo, nós vamos começando a se desfazer delas. Então, dessa maneira gradual, nós vamos conseguindo conquistar alguns passos maiores nessa caminhada espiritual. Gradual lembra equilíbrio, e equilíbrio é a chave para tudo. Então, não nos afobemos em tentar consertar as coisas do dia para a noite. Tenhamos mais paciência conosco, ou seja, auto-amor e também perseverança para persistir, para conseguir. Porque nós, ao mesmo tempo, não podemos desistir e achar que nós não devemos mais tentar, porque nós temos a vida toda e tantas encarnações quanto forem necessárias para conseguir vencer algumas dificuldades. Não é por aí também. Nós temos que saber que é importante seguir, mas com bom senso, com paciência, prezando pela qualidade do tempo que nós estamos empregando nesse mergulho no Evangelho de Jesus. Porque André Luiz nos deixa bem claro que usar a nossa racionalidade se faz necessário em todos os campos da nossa vida.
E aqui ele diz: Espiritismo é claridade eterna. Gradue a intensidade da luz que você vislumbrar, para que os seus olhos não sejam acometidos pela cegueira do fanatismo. Então, dedicação é uma coisa, fanatismo é outra. Querer evoluir é uma coisa. Exagerarmos no entendimento e querermos salvar quem às vezes não quer ser salvo, de qualquer jeito, às vezes até mesmo se colocando de maneira mais incisiva no livre-arbítrio das pessoas, isso se torna fanatismo. Então é importante nós irmos mais pelo lado da dedicação. Dedicação, estarmos próximos do evangelho, do trabalho, do estudo, mas com bom senso, para não se tornar fanatismo. E aí a gente quer empurrar aquilo que a gente conhece a todo custo goela abaixo das pessoas. Temos que observar esse respeito tão necessário para os outros irmãos. Até porque nós sabemos que os benfeitores, mesmo estando em um grau mais evoluído que nós, alguns graus evoluídos mais que nós, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e sabem que em algum momento nós vamos conseguir. Então a gente acaba errando tanto, mas eles estão ali como um amigo a nos dizer: vamos de novo. E é isso que nós precisamos ter dentro da casa espírita. Nós precisamos nos apoiar, porque em algum momento vai ficar difícil para mim, em algum momento vai ficar difícil para outro irmão, e é aí que esse feixe de varas funciona muito bem. Temos que estar juntos, em todos os momentos, em pensamento, nos abraçando, novamente nos reerguendo, mas, sobretudo, respeitando o livre-arbítrio do nosso irmão que está nessa mesma proposta de ideal. André Luiz ainda nos diz o seguinte: estamos discorrendo o capítulo, para quem chegou agora, o capítulo 92 do livro Espírito da Verdade, que tem como título Espiritismo e Você. E André Luiz, na sequência, nos diz o seguinte: crença não nos exime da consciência. Olha só que interessante. Acertar ou cair são problemas pessoais, tudo depende de você. Quem persiste na ilusão abraça a teimosia. Ou seja, tem que ser por conta das nossas escolhas. Essa caminhada, ela é impessoal e intransferível. Nós não podemos deixar sob a responsabilidade de outra pessoa a nossa evolução enquanto seres imortais. Nós temos que saber que isso é algo nosso, mas ao mesmo tempo nós devemos entender que a humanidade, ela está aí toda para se ajudar, porque nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres que se completam. Então, num momento como esse que nós estamos vivendo de pandemia, nós vemos quão importante é o auxílio ao próximo. Nunca devemos deixar de auxiliar o próximo, mas cada um tem a sua caminhada e nós temos que respeitar isso, assim como os outros respeitam que nós também devemos dar os próprios passos. Porque aí vai chegar lá na frente e nós vamos ter o mérito disso. Porque imaginemos se alguém pudesse se introjetar dentro do nosso livre-arbítrio, ou seja, fazer escolhas por nós para que nós evoluíssemos, que mérito nós teríamos lá na frente? Nenhum, ou pouco. Então, cada um tem essa responsabilidade da sua própria reforma íntima, do seu aprimoramento espiritual, para que nós tenhamos esse mérito, para que nós realmente desenvolvamos esses potenciais por nossa conta. Então, são nossas escolhas que vão gerar esse aprimoramento. Quanto mais se edifica a inteligência, continua André Luiz, mais lhe acentua o prazer de servir. Olha só. Obedeça, pois, ao chamamento do Senhor, emprestando boa vontade ao engrandecimento da redenção humana,
através do trabalho ativo e incessante nos diversos setores que se lhe possa desenvolver a colaboração. O trabalho para o Cristo é uma ponte que nos leva a esse aperfeiçoamento de que falávamos. Mas essa ponte, ela não está construída. Nós precisamos construir junto com o Cristo. Ele está nos ajudando, forneceu todo o material, mas nós precisamos botar a mão na massa também. Nós precisamos fazer por nós mesmos essa ponte. Ele nos auxilia, nos diz como fazer e nos dá o material. Nós precisamos ter a vontade, querer construir para chegar lá, nesse grau de evolução que todos nós vamos chegar um dia, que é o grau da pureza, o grau dos espíritos mais elevados. Mas precisamos fazer aos poucos, com calma. Diz uma música, de tijolinho por tijolinho. É assim que nós vamos construindo a nossa evolução. Sempre com muito amor a nós mesmos, respeitando as nossas quedas. Termina André Luiz o capítulo dizendo o seguinte: conserve-se encorajado e confiante. Alegria serena em marcha uniforme é a norma ideal para atingirmos a meta colimada. Então, chega um momento nessa pandemia que nós precisamos reprogramar a nossa existência. Por quê? Porque hoje nós estamos em isolamento social, nos cuidando de uma ameaça externa, que é o vírus, buscando cuidar dos nossos próximos, e nós estamos tendo mais tempo de convivência com os nossos, estamos tendo mais tempo para buscar aquele mergulho tão necessário dentro do ser, e existe um universo dentro de nós para que nós possamos desbravar. O ser, ele é muito completo, tem muito, mas muito caminho para percorrer interiormente, né? Não só o caminho que os cientistas fazem de desbravar o nosso universo, esse universo que nós moramos, mas existe um universo dentro de nós que também nós precisamos desbravar. E isso se faz com consciência, com disciplina, obviamente comprometimento, mas com respeito às nossas falhas, ao nosso tempo. Às vezes estamos no início, as nossas falhas são naturais, não devemos nos cobrar em excesso, devemos buscar o equilíbrio em tudo. E aí nós estamos vendo quão importante é estar com a família agora, nesses momentos. E talvez no mundo pré-pandemia, nós deixávamos a família de lado, as coisas importantes, as tarefas importantes ao nosso aprimoramento pessoal de lado, para cuidarmos das tarefas mundanas, que nós sabemos que são passageiras. Agora vem esse momento que faz com que nós reflitamos: opa, mas espera aí, o que eu vou fazer pós-pandemia? O mundo pós-pandemia vai ser um pouco diferente daquele que nós conhecíamos antes. E nós temos que nos adaptar a isso, buscar mais equilíbrio, buscar mais reflexão em torno das nossas propostas, daquilo que nós vamos fazer. Em prol de quem? Em prol de quê? Nada com exagero, mas perseverando sempre em prol de um bem maior, seja para nós ou para aqueles que nós amamos. E para encerrar, a quem possa interessar, essa leitura no livro Espírito da Verdade, capítulo 92, quem quiser dar uma lida no que o Espírito André Luiz nos trouxe, extra para que possa daqui a pouco ter um entendimento ainda mais amplo, fique à vontade. E para o encerramento nós trouxemos aqui um singelo poema do Espírito Casimiro Cunha, psicografia do médium Chico Xavier, no livro Correio Fraterno. O nome da mensagem é Ao Servir. E começa assim: na sementeira do bem, nas linhas da compaixão, não te limites a dar remédio, agasalho e pão. Ergue a mensagem fraterna da bondade e da esperança e espalha primeiramente as bênçãos da confiança. Ajuda com discrição, não te comportes a esmo. A chaga dos semelhantes podia estar em ti mesmo.
Recolhe a criança em sombra, relegada ao desalinho, qual se tivesse nos braços o corpo do teu filhinho. Escuta os velhos da estrada, que por tristes sofrem mais, como se ouvisses pulsando o coração de seus pais. Junto a qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende amor e alegria, que ele é sempre nosso irmão. Todos somos uns dos outros, toda a terra é nosso lar. Sê como o raio de sol, que ajuda sem perguntar. Não ampares reprovando, toda a malícia é cruel. Socorro com reprimenda é pão recheado a fel. Semeia a luz no teu campo, não durmas em teu arado. Seguimos perante Deus, todos juntos, lado a lado. Se atendes à caridade, não te esqueças cada dia que é preciso servir sempre como Jesus serviria. Meus queridos amigos, a todos nós, uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado pela companhia de todos e que Jesus sempre continue estendendo toda a sua luz sobre cada um de nós. Vamos agora à nossa prece de encerramento, momento em que nós procuramos nos conectar ainda mais para que nós recebamos, onde estivermos, as bênçãos do nosso amado Pai. Deus de infinito amor e bondade, Mestre e amigo Jesus, amados benfeitores, agradecemos por mais esse momento de conexão com o Evangelho, desse mergulho na luz do esclarecimento, fazendo com que nós ajustemos os caminhos que estamos percorrendo, fazendo com que nós sigamos esse GPS divino a nos guiar por situações melhores em nossa vida, buscando como objetivo o aprimoramento de cada um de nós. Jesus amado, obrigado por estar ao nosso lado sempre, sobretudo naqueles momentos em que lágrimas escorrem do nosso rosto. Nesses momentos sabemos que está a nos abraçar, a nos apoiar e a nos dizer: segue, meu amigo. Obrigado por toda a assistência, saúde e apoio que oferece a cada um de nós, e que essa prece humilde possa, ao chegar até Ti, voltar em forma de bênçãos a todos aqueles que sofrem em todos os planos. Assim sendo, te pedimos a permissão para encerrarmos esse trabalho de palestra digital. Que assim seja. Muito obrigado, queridos, uma boa noite e bom final de semana.